Vivemos em um mundo que tem medo do silêncio. Um mundo onde qualquer espaço em branco é preenchido com barulho, notificações, opiniões, julgamentos, exigências. Desde que abrimos os olhos pela manhã, somos bombardeados por vozes que nos dizem o que fazer, como ser, o que pensar. A sociedade nos ensina a correr, mas não a escutar. A competir, mas não a compreender. A mostrar, mas não a sentir. E, em meio a esse ruído ensurdecedor, algo vai se perdendo. Nossa essência. Não é coincidência que muitas pessoas só escutam a própria alma quando tudo desmorona. Quando o relacionamento acaba, quando o emprego falha, quando a ansiedade sufoca e o medo paralisa. É nesse ponto, quando o mundo nos cala de uma forma cruel, que o verdadeiro silêncio emerge. Mas o que poucos sabem é que esse silêncio é um portal, um ponto de ruptura que, se enfrentado com coragem, nos conduz a uma versão de nós mesmos que sempre esteve ali, escondida sob camadas de ruído e distração. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E despertar, meu amigo, não é um processo bonito, é brutal. Exige que você encare o que tentou evitar a vida inteira. Exige que você se sente com sua dor, com seus medos, com os pedaços de si que você esconde até de quem ama. Mas é também o único caminho real para a transformação. É aqui que começa a mágica silenciosa da cura. No momento em que você para de se preocupar com a expectativa dos outros e começa a escutar o que seu coração sussurra há tanto tempo. No início é desconfortável, a solidão pesa, a ausência de distrações faz cada pensamento parecer um grito, mas pouco a pouco, o que antes parecia um castigo se transforma em refúgio. E nesse refúgio silencioso, você começa a se lembrar de quem você realmente é. Você já teve aquela sensação inquietante de que há algo em você que nunca foi totalmente expresso? Como se usasse uma máscara tão pesada que, com o tempo, esqueceu o rosto que existe por baixo dela. Olhe-se no espelho hoje à noite. Observe atentamente. Quem é a pessoa que olha de volta para você? É seu verdadeiro eu ou apenas uma fabricação cuidadosamente construída para atender às expectativas do mundo? Quantas vezes você sufocou seu instinto para agradar aos outros? Quantas vezes abafou seu grito interior para manter a paz? A maior tragédia da vida, escreveu Jung, não é a morte, mas aquilo que deixamos morrer dentro de nós enquanto vivemos. Vivemos dentro de um teatro psíquico onde interpretamos papéis que nem sempre escolhemos conscientemente. Fomos moldados por cada aprovação e cada rejeição, por cada isso não é apropriado e cada comporte-se. Desde a infância, somos recompensados por certos comportamentos e punidos por outros. E assim, lentamente, construímos uma persona, uma máscara social que apresentamos ao mundo, enquanto partes fundamentais de quem realmente somos permanecem nas sombras, gritando em silêncio. Você conhece essas pessoas. Talvez você seja uma delas. O executivo bem-sucedido, que secretamente sonha em ser artista, mas que amassa cada impulso criativo como se fosse um papel descartável. A médica competente que reprime sua intuição espiritual porque aprendeu que pessoas inteligentes não acreditam nessas coisas. O professor metódico que esconde sua natureza apaixonada porque um dia alguém disse que emoções não têm lugar na educação. A mãe devotada que abandonou seus sonhos porque ouviu que maternidade é sacrifício. Essa desconexão não é acidental. É o resultado de um processo sistemático que Jung chamou de fragmentação da psique. Segundo ele, nascemos completos, com potencial para desenvolver todos os aspectos do nosso ser. Mas a sociedade, na sua obsessão por classificar e simplificar, nos força a escolher. Ou você é lógico ou é sensível, ou você é prático ou é sonhador. Como se ser humano fosse uma questão de ou,
quando na verdade somos seres de E. Jung observou que essa fragmentação segue padrões específicos. Após décadas de pesquisa clínica, mergulhando nas profundezas da psique humana, ele identificou 4 funções psicológicas fundamentais presentes em todos nós: pensamento, sentimento, sensação, intuição. Pense nelas como os 4 pontos cardeais da sua bússola interna. Juntas, elas compõem o mapa da sua alma. E como todo mapa, elas existem para te orientar na jornada de volta para casa. A casa que existe dentro de você. O problema é que, ao longo da vida, aprendemos a desenvolver e valorizar apenas uma ou 2 dessas funções, deixando as outras no escuro. É como se você tivesse 4 pernas, mas aprendesse a andar usando apenas 2, deixando as outras atrofiarem. E depois se pergunta por que se sente tão frequentemente desequilibrado, por que cai quando não deveria cair. Animação simples, ilustrando o conceito. A função, pensamento, é analítica e lógica. Observa o mundo através das lentes da razão, dissecando cada experiência em componentes compreensíveis. Para essa função, a realidade é um quebra-cabeças a ser resolvido, um sistema a ser compreendido. Se essa é sua função dominante, você provavelmente valoriza a verdade objetiva acima de tudo e toma decisões baseadas em critérios lógicos, mesmo quando seu coração implora por outro caminho. Paulo, um engenheiro de São Paulo, exemplifica o tipo pensamento em sua forma mais pura. Quando confrontado com o divórcio iminente, sua primeira reação foi criar uma planilha de prós e contras do relacionamento. Enquanto sua esposa chorava, ele analisava variáveis, não por crueldade, mas porque essa é a única linguagem que sua psique desenvolveu fluência. Se não faz sentido lógico, diz Paulo, simplesmente não existe para mim. Sinto que estou cego para coisas que outros parecem ver com tanta facilidade. A função sentimento é frequentemente mal compreendida. Não tem nada a ver com ser emotivo ou sensível no sentido comum. É uma função avaliativa, assim como o pensamento, mas julga com base em valores pessoais e coletivos. Se essa é sua função dominante, você possui uma bússola interna refinada que aponta sempre para o que é autêntico e valioso nas relações humanas. Ana, psicóloga do Rio de Janeiro, personifica o tipo sentimento. Para ela, cada decisão é uma questão de integridade pessoal antes de ser uma questão de eficiência. Onde outros veem números, ela vê histórias. Onde outros veem sistemas, ela vê pessoas. De que adianta uma decisão logicamente perfeita, questiona Ana, se ela destrói o que dá sentido à vida? A verdadeira inteligência inclui o coração. A função sensação está ancorada na realidade tangível. É o artesão da psique, construindo compreensão a partir do que pode ser tocado, visto, ouvido. Se essa é sua função dominante, você confia no que é real e presente, desconfiando de teorias abstratas e possibilidades futuras. O momento presente não é um conceito filosófico para você. É o único lugar onde você realmente vive. Lucas, chefe de Belo Horizonte, é a personificação da sensação. Na cozinha, ele raramente consulta livros de receitas. Seu corpo sabe quando a massa está no ponto, quando o tempero está equilibrado. Sua inteligência habita nas pontas dos dedos, nos paladares, nos olhos que reconhecem o momento exato em que um prato está pronto. A vida não está nas teorias, explica Lucas. Está nos detalhes que muitos não conseguem ver. Na textura de um pão, no verde mais intenso depois da chuva, no cheiro que te leva de volta à infância. Por fim, a função intuição, talvez a mais misteriosa e incompreendida. Ela percebe além do óbvio, captando padrões, possibilidades e significados ocultos. Não se alimenta do que é, mas do que poderia ser. Se essa é sua função dominante, você frequentemente sabe coisas sem saber como sabe.
conecta pontos invisíveis para outros e enxerga futuros potenciais onde outros veem apenas o presente. Mariana, artista plástica de Recife, representa o tipo intuitivo na sua expressão mais pura. Seus processos criativos parecem caóticos para observadores externos. Ela inicia sem plano, sem esboço. Pinta seguindo um mapa invisível que só ela consegue ver. E, no entanto, o resultado final carrega uma coerência que deixa críticos perplexos. A verdadeira criação, diz Mariana, vem daquele lugar onde o tempo não existe, onde as ideias ainda não têm forma, mas já têm essência. Eu simplesmente escuto o que a tela quer se tornar. É crucial entender que todos nós possuímos as 4 funções. A diferença está em quais funções desenvolvemos e quais negligenciamos ao longo da vida. Jung acreditava que nossa função mais desenvolvida define nossa personalidade consciente. É aquela que usamos com mais frequência e confiança, nossa ferramenta predileta para navegar o mundo. Porém, nossa função menos desenvolvida, o que Jung chamou de função inferior, permanece nas sombras do inconsciente. E aqui está a revelação mais profunda de Jung. É justamente nessa função inferior, nessa parte reprimida e subdesenvolvida, que se escondem tanto nossos maiores medos quanto nossos maiores potenciais não realizados. É como se a vida fosse uma sala com 4 portas, mas você só usasse uma delas para entrar e sair. Imagine o que existe além das outras 3 portas que você mantém trancadas. Pense em Clara, gerente de marketing em uma empresa de tecnologia em Brasília. Extremamente lógica e analítica, Clara sempre foi valorizada por sua inteligência afiada e capacidade de solucionar problemas complexos. Durante anos, construiu sua identidade em torno dessa capacidade. O pensamento não é apenas sua função dominante, é quem ela acredita ser. No entanto, quando situações exigem empatia ou decisões baseadas em valores pessoais, o domínio da função sentimento, Clara se sente completamente perdida. Conversas sobre emoções a deixam tão desconfortável quanto um peixe fora d'água. Conflitos interpessoais a paralisam. E essa paralisia a aterroriza porque contradiz a imagem que tem de si mesma como alguém competente e no controle. Durante anos, Clara considerou isso uma fraqueza e tentou compensar sendo ainda mais lógica, ainda mais analítica, empurrando o sentimento ainda mais para as sombras. Até que uma crise de burnout a forçou a olhar para aquilo que tinha negligenciado por tanto tempo, sua capacidade de sentir, de se conectar, de perceber valor além da utilidade. Por que isso importa para você? Porque enquanto você não reconhecer suas 4 funções e começar a integrar aquelas que foram deixadas nas sombras, continuará vivendo apenas uma fração da vida que poderia ter. Como disse Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Quantas vezes você se encontrou repetindo os mesmos erros? Quantas vezes sentiu que algo estava faltando, mesmo quando tudo parecia perfeito na superfície? Quantas vezes se perguntou por que certas situações te desestabilizam completamente, como se tocassem uma ferida que você nem sabia que tinha? O que você deixou adormecido dentro de si enquanto se adaptava ao que o mundo esperava de você? A sociedade moderna nos empurra para a especialização extrema. Seja um especialista, dizem. Foque em suas forças, ignorando suas fraquezas. Seja eficiente, produtivo, otimizado. Seja lógico, mas não muito sensível. Seja prático, mas não muito sonhador. É mais fácil encaixar pessoas em rótulos simples quando elas mesmas acreditam serem simples. Mas a verdade que Jung descobriu e que muitos tentam silenciar é que nenhum de nós é tão simples assim. Somos complexos, contraditórios, multidimensionais, e é justamente nessa complexidade que reside nossa maior beleza. A jornada que estamos prestes a fazer juntos é uma jornada de autoconhecimento genuíno.
vamos mergulhar mais fundo em cada um dos 4 tipos psicológicos, descobrir como você pode identificar qual é a sua função dominante e, mais importante, como você pode começar a despertar e integrar as funções que ficaram nas sombras. Porque é apenas quando abraçamos todas as partes de nós mesmos, pensamento, sentimento, sensação e intuição, que realmente nos tornamos quem deveríamos ser, que nos tornamos inteiros. A pergunta então não é mais quem você é, mas quem você poderia se tornar quando finalmente abraçar todas as dimensões da sua personalidade. Você está pronto para descobrir? E me conte nos comentários qual das 4 funções psicológicas que falamos, pensamento, sentimento, sensação ou intuição, você sente que é dominante em você. Ou qual delas você suspeita que mantém reprimida? Compartilhe sua reflexão abaixo. Agora, vamos além da teoria e mergulhar no que realmente importa. Como essas funções psicológicas moldam sua vida cotidiana, muitas vezes sem que você perceba. Lembra de Clara, a executiva de marketing que mencionamos? Após seu colapso, ela finalmente encarou uma verdade que havia ignorado por décadas. Sua inteligência analítica, tão valorizada no mundo corporativo, era apenas uma parte de quem ela realmente era. Uma parte que ela havia hipertrofiado enquanto atrofiava as outras. Durante sua recuperação, guiada por um terapeuta junguiano, Clara começou a perceber como sua função inferior, o sentimento, sabotava silenciosamente sua vida. Os relacionamentos que fracassavam sem explicação aparente, a sensação persistente de vazio, mesmo após conquistar todas as metas profissionais. A incapacidade de encontrar significado genuíno além das realizações externas. Era como se eu tivesse construído uma mansão impressionante, conta Clara, mas sem nenhuma mobília dentro. Imponente por fora, vazia por dentro. O caso de Clara ilustra perfeitamente o que Jung chamou de enantiodromia. O princípio de que qualquer coisa levada ao extremo eventualmente se transforma em seu oposto. Quanto mais Clara tentava ser puramente racional e controlada, mais seu lado sentimental, reprimido, encontrava maneiras destrutivas de emergir. Explosões emocionais inexplicáveis. Decisões impulsivas que contradiziam sua natureza metódica. Atração por relacionamentos caóticos que desafiavam toda lógica. Este é o padrão que Jung observou em centenas de pacientes e que você provavelmente pode reconhecer em sua própria vida. Aquilo que reprimimos não desaparece, ganha força nas sombras e retorna de formas distorcidas, muitas vezes destrutivas. Mas o que isso significa para você, hoje e agora? Significa que sua personalidade não é uma prisão, mas um ponto de partida. E que o caminho para a plenitude passa necessariamente pelo confronto com as partes de você que foram relegadas às sombras. Vamos explorar mais profundamente como cada uma dessas funções se manifesta quando dominante e como se comporta quando reprimida. Quando o pensamento é sua função dominante, você tende a ver o mundo como um sistema a ser compreendido. Sua força está na análise, na capacidade de dissociar-se emocionalmente para enxergar padrões e soluções que outros não veem. Você valoriza a consistência lógica e a verdade objetiva acima de tudo. É o tipo de pessoa que pode reformular um problema complexo em termos mais simples e encontrar saídas inovadoras. No entanto, quando excessivamente desenvolvido e desconectado das outras funções, o tipo pensamento pode se tornar frio, distante e quase mecânico. Paulo, nosso engenheiro, percebeu isso quando seu filho de 5 anos lhe disse: "Pai, por que você nunca me abraça sem eu pedir?" E é aí que o sentimento reprimido se manifesta de maneiras inesperadas no tipo pensamento. Pode surgir como uma sensibilidade exagerada a críticas, dificuldade em receber feedback ou uma necessidade quase desesperada de aprovação que contradiz sua autoimagem de independência emocional.
Há aquela história clássica do professor universitário, mestre da lógica, que chora descontroladamente ao receber uma avaliação negativa de um aluno. Quando o sentimento é sua função dominante, você navega pelo mundo guiado por uma bússola interna de valores e significados pessoais. Sua força está na capacidade de perceber nuances emocionais, criar conexões autênticas e tomar decisões que preservam a integridade humana das situações. Você compreende intuitivamente que nem tudo valioso pode ser quantificado ou provado. Ana, nossa psicóloga, exemplifica isso quando diz: algumas das verdades mais importantes da vida não podem ser demonstradas, apenas sentidas. No entanto, quando excessivamente desenvolvido e desconectado das outras funções, o tipo sentimento pode se perder em considerações pessoais, tornando-se incapaz de tomar decisões difíceis quando necessário. Pode ficar tão preocupado com o impacto emocional de suas ações que se paralisa ou se sacrifica excessivamente. E é nesse cenário que o pensamento reprimido emerge de formas distorcidas. Pode aparecer como argumentos rigidamente dogmáticos que não admitem questionamento. A pessoa que normalmente é toda empatia e compreensão, de repente, se torna inflexível e absolutista quando seus valores centrais são desafiados. Há uma rigidez paradoxal que emerge exatamente porque a função pensamento não foi adequadamente integrada. Quando a sensação é sua função dominante, você está profundamente conectado com a realidade tangível. Sua força está na capacidade de estar plenamente presente, de apreciar os detalhes sensoriais que outros nem notam. Você confia no concreto, no que pode ser diretamente experimentado. Lucas, nosso chefe, ilustra isso perfeitamente. Ele pode parecer simples para observadores superficiais, mas sua inteligência sensorial é extraordinária. Uma vez, ele identificou mais de 20 ingredientes em um prato apenas pelo sabor, algo que químicos com equipamentos sofisticados não conseguiriam fazer. No entanto, quando excessivamente desenvolvida e desconectada das outras funções, o tipo sensação pode se tornar materialista no sentido mais limitante. Pode ficar tão preso aos fatos concretos que perde a capacidade de imaginar possibilidades além do imediatamente perceptível. É aí que a intuição reprimida emerge de maneiras inesperadas. Pode se manifestar como superstições irracionais ou medos inexplicáveis do desconhecido. A pessoa que normalmente é toda pragmatismo e objetividade, de repente se recusa a tomar um elevador porque teve um pressentimento ruim, sem conseguir articular por quê. Quando a intuição é sua função dominante, você enxerga além das aparências, percebendo padrões, conexões e possibilidades que outros não veem. Sua força está na capacidade de antecipar tendências, inspirar inovação e visualizar futuros alternativos. Mariana, nossa artista plástica, demonstra isso quando diz: eu não pinto o que vejo, pinto o que vejo além do que está visível. No entanto, quando excessivamente desenvolvida e desconectada das outras funções, o tipo intuição pode se perder em possibilidades teóricas, desconectando-se da realidade prática. Pode gerar insights brilhantes que nunca se concretizam porque falta o senso prático para implementá-los. É nesse contexto que a sensação reprimida emerge de formas inesperadas. Pode se manifestar como uma obsessão súbita, com detalhes irrelevantes, ou uma fixação em rotinas rígidas que contradizem a natureza normalmente flexível e adaptável do intuitivo. A pessoa que vive nas nuvens, de repente se torna inflexível quanto à maneira exata como a mesa deve ser posta ou como determinada tarefa deve ser executada. Você está começando a ver o padrão? O que Jung descobriu e que a neurociência moderna confirma é que nenhuma dessas funções pode ser completamente eliminada. Elas são parte fundamental da arquitetura da nossa psique. Quando tentamos negar completamente alguma delas, ela não desaparece, apenas perde sua expressão madura e integrada. É como tentar segurar uma bola embaixo d'água.
Quanto mais força você aplica para mantê-la submersa, mais violentamente ela saltará para cima quando você se cansar ou se distrair. Isso explica por que pessoas altamente racionais ocasionalmente tomam decisões completamente irracionais em áreas específicas de suas vidas. Porque pessoas normalmente práticas e sensatas às vezes seguem impulsos inexplicáveis. Porque pessoas tipicamente empáticas podem se tornar surpreendentemente cruéis em determinadas circunstâncias. Agora, talvez você esteja se perguntando: como posso identificar minha função dominante e minhas funções reprimidas? A resposta não está em testes simplistas de internet que te reduzem a um rótulo confortável. Está no autoexame honesto das suas reações naturais a situações desafiadoras. Pense nas situações que mais te estressa, o que te faz sentir completamente fora da sua zona de conforto. Se você se desespera com ambiguidade e falta de estrutura lógica, provavelmente o pensamento é sua função dominante. Se você se sente sufocado em ambientes emocionalmente frios, onde valores pessoais são ignorados, provavelmente o sentimento é sua função dominante. Se teorias abstratas e cenários hipotéticos te deixam ansioso, preferindo lidar com o que é concreto e comprovado, provavelmente a sensação é sua função dominante. Se rotinas previsíveis e excesso de detalhes práticos te drenam completamente, provavelmente a intuição é sua função dominante. Mais revelador ainda é observar como você reage quando está sob extrema pressão. É nos momentos de crise que nossa função inferior, aquela menos desenvolvida, tende a emergir de formas descontroladas e primitivas. O tipo pensamento que sempre foi a voz da razão pode ter um colapso emocional aparentemente inexplicável. O tipo sentimento que sempre foi empático e harmonioso pode se tornar surpreendentemente cruel e calculista. O tipo sensação que sempre foi prático e confiável pode se entregar a fantasias escapistas ou medos irracionais. O tipo intuição, que sempre foi visionário e adaptável, pode se tornar obsessivamente meticuloso com detalhes irrelevantes. Jung chamou esses episódios de possessão pela sombra, momentos em que as partes reprimidas da nossa personalidade assumem o controle, frequentemente de formas destrutivas. Mas aqui está a notícia libertadora. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para transformá-lo. Uma vez que você identifica sua função dominante e começa a perceber como sua função inferior se manifesta, pode iniciar o processo que Jung chamou de individuação, a integração consciente de todos os aspectos da sua personalidade. O que antes era sua maior fraqueza pode se tornar uma nova fonte de força. Para Paulo, nosso engenheiro dominado pelo pensamento, isso significou começar a valorizar sua sensibilidade como uma forma de inteligência tão válida quanto sua capacidade analítica. Com o tempo, ele desenvolveu o que podemos chamar de pensamento sentinte, uma capacidade de analisar situações considerando tanto a lógica quanto o impacto humano. Para Ana, nossa psicóloga guiada pelo sentimento, significou desenvolver maior clareza analítica sem perder sua empatia natural. Ela integrou o que podemos chamar de sentimento pensante, uma capacidade de se manter conectada com valores humanos enquanto mantém clareza conceitual. Para Lucas, nosso chefe ancorado na sensação, significou abrir espaço para insights intuitivos sem abandonar sua base concreta na realidade. Ele desenvolveu o que podemos chamar de sensação intuitiva, uma capacidade de estar plenamente presente no momento enquanto percebe possibilidades além do imediatamente visível. Para Mariana, nossa artista movida pela intuição, significou aprender a apreciar a realidade concreta sem perder sua visão ampliada. Ela integrou o que podemos chamar de intuição sensorial,
uma capacidade de vislumbrar possibilidades futuras enquanto permanece ancorada no que é tangível e realizável. O processo de individuação não é sobre eliminar sua função dominante ou forçar uma mudança artificial de personalidade. É sobre expandir seu repertório psicológico. É sobre ter mais ferramentas disponíveis para enfrentar a complexidade da vida. Porque a verdade é que diferentes situações exigem diferentes abordagens. Há momentos que pedem pensamento lógico, outros que exigem avaliação baseada em valores. Há momentos que requerem atenção aos detalhes concretos, outros que demandam visão das possibilidades futuras. Quando você integra todas as suas funções, torna-se mais adaptável, mais resiliente e, paradoxalmente, mais autenticamente você mesmo. Porque você não é apenas uma função, você é a totalidade que emerge quando todas elas trabalham em harmonia. Deixe-me perguntar novamente. Você já sentiu que há algo em você que nunca foi totalmente expresso? Talvez agora você tenha uma ideia mais clara do que pode ser. Aquela voz intuitiva que você sempre reprimiu porque não parecia prática suficiente. Aquela sensibilidade que você sempre escondeu porque aprendeu que não era profissional. Aquela racionalidade que você sempre evitou porque temia parecer fria. Aquela atenção aos detalhes que você negligenciou porque parecia limitante. O que você poderia se tornar se permitisse que todas essas partes de você não apenas existissem, mas cooperassem? Antes de continuarmos com o próximo passo dessa jornada, quero te convidar novamente a refletir. Qual das 4 funções você suspeita que mantém reprimida? Compartilhe nos comentários abaixo e vamos conversar. E se esse conteúdo está transformando sua visão sobre si mesmo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Estamos apenas na metade da jornada e posso garantir, o melhor ainda está por vir. Vivemos em um mundo que tem medo do silêncio. Um mundo onde qualquer espaço em branco é preenchido com barulho, notificações, opiniões, julgamentos, exigências. Desde que abrimos os olhos pela manhã, somos bombardeados por vozes que nos dizem o que fazer, como ser, o que pensar. A sociedade nos ensina a correr, mas não a escutar. A competir, mas não a compreender. A mostrar, mas não a sentir. E, em meio a esse ruído ensurdecedor, algo vai se perdendo. Nossa essência. Não é coincidência que muitas pessoas só escutam a própria alma quando tudo desmorona. Quando o relacionamento acaba, quando o emprego falha, quando a ansiedade sufoca e o medo paralisa. É nesse ponto, quando o mundo nos cala de uma forma cruel, que o verdadeiro silêncio emerge. Mas o que poucos sabem é que esse silêncio é um portal. Um ponto de ruptura que, se enfrentado com coragem, nos conduz a uma versão de nós mesmos que sempre esteve ali, escondida sob camadas de ruído e distração. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E despertar, meu amigo, não é um processo bonito, é brutal. Exige que você encare o que tentou evitar a vida inteira. Exige que você se sente com sua dor, com seus medos, com os pedaços de si que você esconde até de quem ama. Mas é também o único caminho real para a transformação. É aqui que começa a mágica silenciosa da cura. No momento em que você para de se preocupar com a expectativa dos outros e começa a escutar o que seu coração sussurra há tanto tempo. No início é desconfortável, a solidão pesa. A ausência de distrações faz cada pensamento parecer um grito, mas pouco a pouco, o que antes parecia um castigo se transforma em refúgio. E nesse refúgio silencioso, você começa a se lembrar de quem você realmente é. Você já teve aquela sensação inquietante de que há algo em você que nunca foi totalmente expresso? Como se usasse uma máscara tão pesada que, com o tempo, esqueceu o rosto que existe por baixo dela.
olhe-se no espelho hoje à noite. Observe atentamente. Quem é a pessoa que olha de volta para você? É seu verdadeiro eu ou apenas uma fabricação cuidadosamente construída para atender às expectativas do mundo? Quantas vezes você sufocou seu instinto para agradar aos outros? Quantas vezes abafou seu grito interior para manter a paz? A maior tragédia da vida, escreveu Jung, não é a morte, mas aquilo que deixamos morrer dentro de nós enquanto vivemos. Vivemos dentro de um teatro psíquico onde interpretamos papéis que nem sempre escolhemos conscientemente. Fomos moldados por cada aprovação e cada rejeição, por cada isso não é apropriado e cada comporte-se. Desde a infância, somos recompensados por certos comportamentos e punidos por outros. E assim, lentamente, construímos uma persona, uma máscara social que apresentamos ao mundo, enquanto partes fundamentais de quem realmente somos permanecem nas sombras, gritando em silêncio. Você conhece essas pessoas. Talvez você seja uma delas. O executivo bem-sucedido, que secretamente sonha em ser artista, mas que amassa cada impulso criativo como se fosse um papel descartável. A médica competente que reprime sua intuição espiritual porque aprendeu que pessoas inteligentes não acreditam nessas coisas. O professor metódico que esconde sua natureza apaixonada porque um dia alguém disse que emoções não têm lugar na educação. A mãe devotada que abandonou seus sonhos porque ouviu que maternidade é sacrifício. Essa desconexão não é acidental. É o resultado de um processo sistemático que Jung chamou de fragmentação da psique. Segundo ele, nascemos completos, com potencial para desenvolver todos os aspectos do nosso ser. Mas a sociedade, na sua obsessão por classificar e simplificar, nos força a escolher. Ou você é lógico ou é sensível, ou você é prático ou é sonhador. Como se ser humano fosse uma questão de ou, quando na verdade somos seres de e. Jung observou que essa fragmentação segue padrões específicos. Após décadas de pesquisa clínica, mergulhando nas profundezas da psique humana, ele identificou 4 funções psicológicas fundamentais presentes em todos nós: pensamento, sentimento, sensação, intuição. Pense nelas como os 4 pontos cardeais da sua bússola interna. Juntas, elas compõem o mapa da sua alma. E como todo mapa, elas existem para te orientar na jornada de volta para casa. A casa que existe dentro de você. O problema é que ao longo da vida, aprendemos a desenvolver e valorizar apenas uma ou 2 dessas funções, deixando as outras no escuro. É como se você tivesse 4 pernas, mas aprendesse a andar usando apenas 2, deixando as outras atrofiarem. E depois se pergunta por que se sente tão frequentemente desequilibrado, por que cai quando não deveria cair. Animação simples, ilustrando o conceito. A função, pensamento, é analítica e lógica. Observa o mundo através das lentes da razão, dissecando cada experiência em componentes compreensíveis. Para essa função, a realidade é um quebra-cabeças a ser resolvido, um sistema a ser compreendido. Se essa é sua função dominante, você provavelmente valoriza a verdade objetiva acima de tudo e toma decisões baseadas em critérios lógicos, mesmo quando seu coração implora por outro caminho. Paulo, um engenheiro de São Paulo, exemplifica o tipo pensamento em sua forma mais pura. Quando confrontado com o divórcio iminente, sua primeira reação foi criar uma planilha de prós e contras do relacionamento. Enquanto sua esposa chorava, ele analisava variáveis, não por crueldade, mas porque essa é a única linguagem que sua psique desenvolveu fluência. Se não faz sentido lógico, diz Paulo, simplesmente não existe para mim. Sinto que estou cego para coisas que outros parecem ver com tanta facilidade. A função sentimento é frequentemente mal compreendida. Não tem nada a ver com ser emotivo ou sensível no sentido comum.
É uma função avaliativa, assim como o pensamento, mas julga com base em valores pessoais e coletivos. Se essa é sua função dominante, você possui uma bússola interna refinada que aponta sempre para o que é autêntico e valioso nas relações humanas. Ana, psicóloga do Rio de Janeiro, personifica o tipo sentimento. Para ela, cada decisão é uma questão de integridade pessoal antes de ser uma questão de eficiência. Onde outros veem números, ela vê histórias. Onde outros veem sistemas, ela vê pessoas. De que adianta uma decisão logicamente perfeita, questiona Ana, se ela destrói o que dá sentido à vida? A verdadeira inteligência inclui o coração. A função sensação está ancorada na realidade tangível. É o artesão da psique, construindo compreensão a partir do que pode ser tocado, visto, ouvido. Se essa é sua função dominante, você confia no que é real e presente, desconfiando de teorias abstratas e possibilidades futuras. O momento presente não é um conceito filosófico para você. É o único lugar onde você realmente vive. Lucas, chefe de Belo Horizonte, é a personificação da sensação. Na cozinha, ele raramente consulta livros de receitas. Seu corpo sabe quando a massa está no ponto, quando o tempero está equilibrado. Sua inteligência habita nas pontas dos dedos, nos paladares, nos olhos que reconhecem o momento exato em que um prato está pronto. A vida não está nas teorias, explica Lucas. Está nos detalhes que muitos não conseguem ver. Na textura de um pão, no verde mais intenso depois da chuva, no cheiro que te leva de volta à infância. Por fim, a função intuição, talvez a mais misteriosa e incompreendida. Ela percebe além do óbvio, captando padrões, possibilidades e significados ocultos. Não se alimenta do que é, mas do que poderia ser. Se essa é sua função dominante, você frequentemente sabe coisas sem saber como sabe. Conecta pontos invisíveis para outros e enxerga futuros potenciais onde outros veem apenas o presente. Mariana, artista plástica de Recife, representa o tipo intuitivo na sua expressão mais pura. Seus processos criativos parecem caóticos para observadores externos. Ela inicia sem plano, sem esboço. Pinta seguindo um mapa invisível que só ela consegue ver. E, no entanto, o resultado final carrega uma coerência que deixa críticos perplexos. A verdadeira criação, diz Mariana, vem daquele lugar onde o tempo não existe, onde as ideias ainda não têm forma, mas já têm essência. Eu simplesmente escuto o que a tela quer se tornar. É crucial entender que todos nós possuímos as 4 funções. A diferença está em quais funções desenvolvemos e quais negligenciamos ao longo da vida. Jung acreditava que nossa função mais desenvolvida define nossa personalidade consciente. É aquela que usamos com mais frequência e confiança, nossa ferramenta predileta para navegar o mundo. Porém, nossa função menos desenvolvida, o que Jung chamou de função inferior, permanece nas sombras do inconsciente. E aqui está a revelação mais profunda de Jung. É justamente nessa função inferior, nessa parte reprimida e subdesenvolvida, que se escondem tanto nossos maiores medos quanto nossos maiores potenciais não realizados. É como se a vida fosse uma sala com 4 portas, mas você só usasse uma delas para entrar e sair. Imagine o que existe além das outras 3 portas que você mantém trancadas. Pense em Clara, gerente de marketing em uma empresa de tecnologia em Brasília. Extremamente lógica e analítica, Clara sempre foi valorizada por sua inteligência afiada e capacidade de solucionar problemas complexos. Durante anos, construiu sua identidade em torno dessa capacidade. O pensamento não é apenas sua função dominante, é quem ela acredita ser. No entanto, quando situações exigem empatia ou decisões baseadas em valores pessoais, o domínio da função sentimento, Clara se sente completamente perdida.
Conversas sobre emoções a deixam tão desconfortável quanto um peixe fora d'água. Conflitos interpessoais a paralisam. E essa paralisia a aterroriza porque contradiz a imagem que tem de si mesma como alguém competente e no controle. Durante anos, Clara considerou isso uma fraqueza e tentou compensar sendo ainda mais lógica, ainda mais analítica, empurrando o sentimento ainda mais para as sombras. Até que uma crise de burnout a forçou a olhar para aquilo que tinha negligenciado por tanto tempo, sua capacidade de sentir, de se conectar, de perceber valor além da utilidade. Por que isso importa para você? Porque enquanto você não reconhecer suas 4 funções e começar a integrar aquelas que foram deixadas nas sombras, continuará vivendo apenas uma fração da vida que poderia ter. Como disse Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Quantas vezes você se encontrou repetindo os mesmos erros? Quantas vezes sentiu que algo estava faltando, mesmo quando tudo parecia perfeito na superfície? Quantas vezes se perguntou por que certas situações te desestabilizam completamente, como se tocassem uma ferida que você nem sabia que tinha? O que você deixou adormecido dentro de si enquanto se adaptava ao que o mundo esperava de você? A sociedade moderna nos empurra para a especialização extrema. Seja um especialista, dizem. Foque em suas forças, ignorando suas fraquezas. Seja eficiente, produtivo, otimizado. Seja lógico, mas não muito sensível. Seja prático, mas não muito sonhador. É mais fácil encaixar pessoas em rótulos simples quando elas mesmas acreditam serem simples. Mas a verdade que Jung descobriu e que muitos tentam silenciar é que nenhum de nós é tão simples assim. Somos complexos, contraditórios, multidimensionais, e é justamente nessa complexidade que reside nossa maior beleza. A jornada que estamos prestes a fazer juntos é uma jornada de autoconhecimento genuíno. Vamos mergulhar mais fundo em cada um dos 4 tipos psicológicos, descobrir como você pode identificar qual é a sua função dominante e, mais importante, como você pode começar a despertar e integrar as funções que ficaram nas sombras. Porque é apenas quando abraçamos todas as partes de nós mesmos, pensamento, sentimento, sensação e intuição, que realmente nos tornamos quem deveríamos ser, que nos tornamos inteiros. A pergunta então não é mais quem você é, mas quem você poderia se tornar quando finalmente abraçar todas as dimensões da sua personalidade. Você está pronto para descobrir?